Rádio TV ABM, informação e louvor. Iniciamos mais um ABM Entrevistas e hoje recebemos no estúdio da Rádio TV ABM o professor João Batista Botton, doutor em filosofia e diretor-geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano, e o professor Charles Leonel Galvão Sanches, também professor da instituição, e ele é doutor em agronomia. Vamos ter um bate-papo com os dois e conhecer um pouco mais sobre eles e também sobre a instituição. Lembrando que essa entrevista está disponível no nosso canal do YouTube, Rádio TV ABM, e o Facebook oficial do jornal O Solo. Professor João Batista Botton vai nos falar brevemente sobre o seu Lattes e a sua atuação no campo em Teixeira de Freitas. Muita gente confunde o IFBA e o IF baiano, né? Vamos começar esclarecendo essa diferença. Fiquem à vontade. Pronto. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que momento o pessoal vai estar ouvindo a gente. Eu sou doutor em filosofia, como você disse, vim parar em Teixeira de Freitas. Sou nascido no Rio Grande do Sul, fiz uma parte da formação lá, uma parte da formação em Minas Gerais, em Belo Horizonte, uma parte na França, e vim parar em Teixeira, através de um concurso público, no Instituto Federal Baiano, como professor de filosofia. E recentemente me tornei diretor, passo aí um período como diretor, depois volto para a sala de aula. Essa diferença que você menciona entre Instituto Federal Baiano e IFBA, Instituto Federal da Bahia, ela é muito curiosa. E às vezes, por causa da proximidade do nome, as pessoas confundem. O que acontece? Durante a criação dos institutos federais, né, na Bahia você tem dois tipos de escolas técnicas, as escolas agrotécnicas e os Cefetes, que são as escolas industriais, né, voltadas para a indústria. As escolas agrotécnicas foram transformadas no Instituto Federal Baiano, e que manteve essa orientação agrária, né, agrícola. Os Cefetes foram transformados no IFBA. Então nós somos o Instituto Federal Baiano, que tem uma orientação agrária, né? Sim. Professor João, nos fale agora quais os cursos que o IF baiano de Teixeira de Freitas oferta, né? A forma de ingresso, o que os estudantes podem esperar, né? A formação, inclusive o curso superior. Pronto, vamos lá. Os institutos federais, especificamente nós, né, o Instituto Federal Baiano, a gente atua em várias modalidades de curso. Então a gente tem os cursos integrados, que são cursos de ensino médio integrados ao ensino técnico. O aluno passa o dia inteiro lá com a gente, é ensino integral, vai sair com um diploma de ensino médio e com um diploma técnico, né? Nessa modalidade a gente tem os cursos de agropecuária, florestas, administração e hospedagem. Então, percebe assim que a gente, apesar de ter uma orientação técnica, uma orientação agrária, uma vocação por causa da origem, inclusive, lá na EMARC, na Escola Agrotécnica, a gente também atua em outras áreas, né, como Teixeira de Freitas. Ela tem essas duas faces, assim, ela tem uma economia bastante agrária, mas ela também tem uma economia muito voltada para a prestação de serviços. Então, além dos cursos agrários, florestas e agropecuária, a gente tem administração e hospedagem. Nessa modalidade que eu falei, né, integrado, ensino médio junto com o técnico. Não, perdão. O curso de hospedagem, ele não é integrado, ele é subsequente. Que é essa outra modalidade que eu falo agora. Assim. Os cursos subsequentes são para quem já terminou o ensino médio e aí vai fazer só o curso técnico. Eu já terminei, fiz em outra instituição, ensino médio, vou fazer o técnico. E aí a gente tem, então, hospedagem, administração, florestas e agropecuária, nessa outra modalidade que é só o técnico. Além disso, subindo um pouco mais, verticalizando um pouco mais o ensino, a gente tem o curso superior. Hoje a gente tem o curso superior em engenharia agronômica, que é um curso muito importante, tem ganhado muito destaque aí na região, tem formado, né? A nossa primeira turma está sendo formada agora com uma qualidade excelente, assim, porque nós recebemos alunos muito bons através do nosso processo de seleção e a gente, né, desculpa, eu preciso falar isso, nosso corpo docente é excelente, né, nós recebemos profissionais com uma formação excelente, vindos aqui da região, vindos de outras regiões do Brasil, como eu, como tantos outros colegas, e esse corpo
consegue desenvolver um trabalho excelente. Então a gente tem esse curso superior em engenharia agronômica e não vou adiantar muito, mas nós temos aí planos de abrir pelo menos mais 2 cursos superiores, provavelmente um na área de engenharia florestal, ainda nessa orientação agrária, e um curso superior em administração. São os planos que a gente tem para os cursos superiores, né? Além disso, a gente também tem as pós-graduações. A gente tem hoje uma pós-graduação em Ciências da Natureza, pós-graduação Lato Sensu, né? E estamos planejando aí uma pós-graduação na área agrária para verticalizar o curso superior que a gente tem hoje, né? Você me pergunta também sobre formas de ingresso. As formas de ingresso do curso superior são através do SISU, o aluno se inscreve, faz a seleção toda lá. E no integrado, no subsequente, é por análise de currículo. Então, para os nossos ouvintes, assim, fiquem ligados nas nossas redes sociais. Quando abrem os processos seletivos, a gente divulga, o aluno num período determinado vai lá, leva a sua documentação, leva o seu currículo e passa pela seleção, é chamado. É um processo muito simples, muito fácil de fazer. Basta ficar ligado. E o estudante, após a formação dos cursos, né, assim, eles podem esperar o quê, de fato? Já embarcar para o mercado de trabalho e tudo? O senhor poderia falar um pouco para a gente? Claro, perfeitamente. Em muitos casos, sim, isso acontece, né? Por quê? Porque ao final de todos os cursos, o estudante passa por um período de estágio. Então a gente tem uma rede de parcerias institucionais com empresas nas quais ou para as quais os estudantes são direcionados para realizar esse estágio, e é comum que o estágio se torne aí num engajamento profissional permanente, ou então, se isso não acontece no momento do estágio, ele sai para o mercado de trabalho e ele frequentemente encontra uma colocação bastante boa por causa dessa formação excelente que a gente consegue oferecer. Não é assim, obviamente, eu estou aqui representando a minha instituição, eu preciso falar bem dela. Mas, mesmo assim, mesmo sem essa questão assim, tipo, de puxar a sardinha para o nosso assado, de fato, por ser uma instituição pública, né, uma instituição federal, a gente, todos os servidores que trabalham conosco passam por uma seleção muito rigorosa, passam por um concurso público, e isso garante a excelência, garante que vão ser selecionados os melhores profissionais da área, com currículos muito bons. Além desse ensino de qualidade que a gente consegue oferecer, a gente também produz pesquisa e extensão, né? Então, assim, o aluno vai lá, ele vai fazer o curso superior de engenharia agronômica. Além dos temas de engenharia agronômica, das disciplinas que ele vai cursar, ele vai ter a possibilidade de se engajar em inúmeros projetos de pesquisa e projetos de extensão. O que os projetos de pesquisa vão fazer? Ele tem interesse em desenvolver aí, sei lá, uma pesquisa em produção de soja, né? Então ele encontra um professor, encontra um servidor disposto a pesquisar esse tema, cuja especialidade seja essa. O professor vai montar um projeto junto com o aluno, ele vai desenvolver, ele vai testar sementes, ele vai desenvolver sementes híbridas, ele vai desenvolver formas de fertilização, enfim, formas de irrigação. Ele vai pesquisar isso, no final dessa pesquisa ele desenvolve um produto, uma forma nova, uma tecnologia nova, ou ele pega uma tecnologia que já existe e ele aprimora. Então, assim, além do conhecimento que ele obtém em sala de aula, ele obtém uma expertise através dos projetos de pesquisa, que ele vai se especializar em uma área, ele vai estudar essa área, ele vai desenvolver essa área, vai desenvolver tecnologia nessa área, vai publicar nessa área. Isso também é fonte de conhecimento. Aí ele não está só adquirindo conhecimento em sala de aula, mas ele está produzindo conhecimento. Ele próprio está descobrindo coisas novas junto com o seu professor, e depois ele vai fazer a extensão, que é pegar esse conhecimento que ele desenvolveu através desse projeto de pesquisa e vai levar até a comunidade, e vai levar até o produtor rural. É isso que ele vai fazer como profissional, mas já dentro da instituição ele está praticando isso. E aí acontece duas coisas. Ele se aprimora ainda mais e ele devolve para a comunidade, ele devolve para o produtor rural alguma coisa, uma tecnologia que ele desenvolveu, ele vai lá e transmite isso para o produtor.
Interessante essa forma de devolução para a sociedade, né? Pesquisa, a tecnologia, a própria tecnologia desenvolvida no espaço da educação, no espaço, né, da instituição, e é devolvida à sociedade. É um trabalho muito bom. Se eu puder acrescentar mais uma coisa, inclusive, assim, para muitos desses projetos, ele pode desenvolver de duas formas. Ele pode desenvolver sendo bolsista. Ele participa de um edital e ele tem a possibilidade, inclusive, de receber uma bolsa de pesquisa sobre isso, né, para desenvolver esse projeto. Então, ele recebe aí um recurso mensal. O projeto também recebe um recurso para o desenvolvimento do projeto, a gente chama de taxa de bancada, né, que é aquilo que ele recebe para comprar insumos, algum material de pesquisa que ele precisa, um livro, aparelho, qualquer coisa que ele precise para o desenvolvimento da pesquisa. E, além disso, um recurso que é para ele, que é pelo fato dele estar dedicando aí as 20 horas semanais que ele vai dedicar, ou um pouco mais às vezes, para esse projeto ainda tem essa vantagem aí, que não é expressiva. Certo. Professor Charles Leonel, o foco no campus em Teixeira de Freitas é o agro, né? E até porque a região tem um amplo mercado, diversos projetos, diversas entidades voltadas para essa área, né? Que é uma atuação de grande fundamento, de grande propriedade aqui na região. E agora o professor Charles Leonel, docente na área de agropecuária, doutor em agronomia, vai nos falar sobre o seu currículo Lattes e sobre o curso nos quais atua no IF Baiano. Maravilha, André. Primeiro, agradecer essa oportunidade de estar aqui hoje falando desse assunto, né? Eu sou engenheiro agrônomo, sou aqui da região, e realmente eu fiz engenharia agronômica na Bahia, fiz a graduação, o mestrado, e recentemente fui para o sul do país fazer o doutorado. Fui em busca de informações que eu via a necessidade de termos aqui, procurei uma instituição que fizesse um bom trabalho na área e encontrei, né, Federal do Paraná, onde eu passei os últimos quase 5 anos, né, da minha vida, e agora estou de volta aqui para a região, né? Então, a agronomia é algo que me incentiva a cada dia, né? Eu fiz ensino fundamental numa escola agrícola, que tem aqui próximo de Teixeira de Freitas, em Serra dos Aimorés. Fiz ensino médio agrícola no Instituto Federal, hoje Instituto Federal, né, no Espírito Santo, e fiz o superior em agronomia. Então, eu tenho o prazer de dizer que eu trabalho naquilo que eu gosto de fazer e aquilo que eu estudei. Não poderia ser muito diferente. Nasci na fazenda, cresci na fazenda, aqui próximo, município de Ibirapuã, né? E hoje me sinto feliz de poder estar de volta à região e tentando retornar um pouco daquilo que a gente aprendeu na caminhada aí, e agora através do Instituto, né? Já estou no Instituto há 13 anos, né? Entrei no primeiro concurso do Instituto Federal Baiano, né? E já atuei em Guanambi, no campus de Guanambi, no campus de Itapetinga, e agora, recentemente, estou de volta aqui a Teixeira de Freitas. Certo. O senhor tem grande participação no quadro de professores do IF Baiano. O senhor poderia falar para a gente um pouco mais sobre algum projeto recente que tem desenvolvido, enfim? Perfeito. Hoje eu atuo como professor no Instituto, voltado para os cursos, o professor João já falou, né, os cursos técnicos na área de agropecuária e florestas, e também no curso superior de engenharia agronômica. O campus em Teixeira de Freitas é um campus que tem aí um viés agrícola forte, um histórico forte nessa área, desde a época da EMARC, né? Então isso vem aí com um legado deixado daquela época. Nós temos desenvolvido pesquisas na área diversa, de fruticultura, de pecuária, né? Como a parte de criação de aves, galinha de postura e de corte, tá? Bovinos, a parte florestal, ambiental, né? Na pesquisa agronômica, nós temos assim, na área de cultivo do milho, de hortaliças, e recentemente temos como um marco histórico para a nossa instituição e para a região, a primeira pesquisa desenvolvida oficialmente com o cultivo da soja. Então já mostramos esses dados recentemente para a comunidade através de um dia de campo da soja e do milho. Fizemos uma vitrine ali de mostruário, né, para a comunidade ver a soja sendo
colhida de fato em Teixeira de Freitas, através de uma pesquisa, e haja vista que tivemos excelente produtividade. Então marcamos aí talvez um divisor de águas na região. É um cultivo que não tinha na região e agora está chegando. Já temos alguns produtores plantando soja, né? É algo inicial, e nós tivemos aí o privilégio de publicarmos aí esse primeiro trabalho, né? Através de uma pesquisa orientada pela professora Ellen, tá? Também engenheira agrônoma ali da instituição, acompanhada dos alunos do curso superior de agronomia. Fizeram esse dia de campo, uma mesa redonda onde debatemos os diversos usos, as potencialidades da soja aqui na região do extremo sul da Bahia. Então pretendemos continuar desenvolvendo essa pesquisa, tá? Além de todas as outras que são acompanhadas, né? Montadas em campo. Nós temos um campus que tem uma área, um campo realmente, uma área efetiva, né? Um espaço dedicado à experimentação nessa área, e as coisas acontecem em uma condição muito próxima do campo, daquilo que acontece lá com o produtor, né? Então são casos reais acontecendo, e nós coletamos esses dados e devolvemos, como já foi dito, para a sociedade. Já tem curso superior em engenharia agronômica, não é isso? Exatamente. Tem previsão, mestrado, doutorado para a área? Gente, não consigo te dizer datas, porque esses processos de construção dos projetos, dos cursos, eles são longos e eles precisam ser muito criteriosos. A gente ao criar um curso, tanto um curso de graduação, de pós-graduação, de mestrado, eventualmente um doutorado, esses cursos precisam ser muito bem pensados. A gente precisa conversar muito com a comunidade para que esse curso seja capaz de atender a uma demanda real, assim. Mas a gente tem em planejamento primeiro uma pós-graduação, né, lato sensu, e a ideia é que essa pós-graduação em pouco tempo se transforme em um mestrado, né? As pós-graduações lato sensu servem muito para os professores organizarem linhas de pesquisa, porque essa questão da pesquisa e da extensão, que a gente comentou logo mais, nas pós-graduações e no mestrado elas vão se potencializar ainda mais, né? Perfeito. O mestrado tem o objetivo de produzir pesquisa com mais ênfase, né, com mais propriedade, pesquisas mais profundas, mais densas, e aí o desenvolvimento de tecnologia ele aumenta. Então a ideia é criar uma pós-graduação lato sensu, para que em pouco tempo, assim, que ela sirva para organizar as linhas de pesquisas, organizar a produção dos pesquisadores que vão atuar nessa pós-graduação, e ela em pouco tempo se transforma em um mestrado. Tá nos nossos planos aí. Exato. Encerramento. Você ouvinte, você que está nos assistindo, agradecemos por fazer parte dessa família da Rádio Tevera ABM. Agradecemos ao professor João Batista, agradecemos ao professor Leonel pela participação dos senhores. Neste momento, vamos abrir um momento para as considerações finais, então fiquem à vontade. Gostaria? Perfeito. Acho que vale muito a pena estar junto com vocês nesse processo de divulgação. Somos uma instituição pública, gratuita, de ensino técnico, profissionalizante e superior, voltado com especificidades que tem muito a ver com a região, né? E é um prazer poder estar divulgando, levando para a sociedade essa possibilidade de se formar, de adquirir informações, tá? E dar um passo à frente e, com certeza, abrir mais possibilidades de atuação, de emprego e de realização do trabalho até para si próprio. Tá? Então é preciso que a sociedade conheça essa instituição e faça bom uso dela. Estamos aqui de braços abertos. Agradecer o convite através de Charles, que me trouxe aqui, né? Ele que fez o contato. E vocês nos acolheram tão bem, então agradecer muito essa acolhida de todos vocês aqui. A gente se sentiu muito à vontade. É muito importante esse espaço para nós que somos uma instituição pública que tem a função, né, que tem a missão de atender a comunidade, de acolher a comunidade e atender ela, atender os arranjos produtivos locais, de contribuir com o desenvolvimento desses arranjos produtivos. Através de espaços como esse a gente potencializa isso, né? Então,
deixar o convite a vocês, deixar o convite à comunidade que nos vê ou nos ouve por aqui, para conhecer o IF Baiano, para conhecer o nosso espaço. Nós temos uma área imensa, onde a gente desenvolve esses experimentos todos, dos quais a gente falou. A gente tem uma área de Mata Atlântica muito rica, com trilhas, enfim. Fica aberto o convite a toda a comunidade que conheça os nossos cursos, né, que acesse aí as nossas redes sociais. Digita lá no Instagram IF Baiano, você vai encontrar a gente, vai encontrar muita informação. Tem também o nosso site, digita lá no Google IF Baiano, você encontra ele. IF Baiano Teixeira de Freitas, você encontra rapidinho. Então encontra lá todas as informações mais técnicas e mais específicas sobre os cursos, sobre o processo de seleção, sobre datas aí para você se inscrever. Vai até lá, conhece o nosso campus, é um campus muito bonito. Esse campus, inclusive, lembra muito o campus em que eu fiz a graduação, né? Lá no Rio Grande do Sul, que era muito arborizado, muito amplo. Eu morava dentro do campus, inclusive. E aí eu tenho um prazer imenso em trabalhar no IF Baiano por conta disso. Assim. Todo dia eu olho pela janela do gabinete lá, eu vejo aquela árvore frondosa que tem lá. Eu penso, nossa, que bom estar aqui. Então, para não me alongar muito, convido a comunidade a conhecer a gente. Conhecer o espaço que a gente tem, conhecer os experimentos, conhecer os nossos professores, os nossos técnico-administrativos que trabalham lá com a gente e fazer a sua inscrição, fazer um curso com a gente. Além disso, eu esqueci de falar uma coisa. Assim, eu falei dos cursos regulares, mas além disso, fiquem atentos, porque a gente oferece uma quantidade de cursos FIC, são cursos de formação continuada, que são cursos de curta duração, são formações específicas, assim, em áreas específicas, assim, um curso que você faz em 1 semana, 2 semanas, alguns dias, depende um pouco do formato do curso, né? Eles são mais variados, e aí eu nem vou conseguir dizer quais são, porque eles não são regulares, né? Mas eles existem aí, acessem lá as nossas redes sociais que vocês vão encontrar. Além disso, a gente tem alguns cursos em EAD. Acesse o site, vai encontrar as informações específicas sobre esses cursos de EAD. O local, fala pra gente. Fica na BR-101, um pouquinho depois da Polícia Federal, que é no quilômetro 8, se não me engano, né? Nem tenho certeza. Assim, você pega aqui a BR-101, passa da Polícia Federal, anda um pouquinho mais, você vai ver um painel gigante, Instituto Federal, tem uma fachada bonita. Entra lá e faz essa visita pra gente. Exatamente. Nós agradecemos a participação de todos, agradecemos aos professores. Rádio TV ABM, informação e louvor.